Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Vale, tratar aqui a respeito dos juros brasileiros, uma notícia envolvendo o Santander e também tratar aqui a respeito da tributação dos dividendos. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa segue com baixo volume, oscilando um pouquinho entre queda e alta. O EWZ está com uma leve alta de 0,23%, já o Ibovespa caindo 0,010, ou seja, quase nada, oscilando entre altas e baixas. O mercado segue indefinido. Por outro lado, a Vale segue subindo, as suas ADRs subindo 1,79% no momento e as suas ações subindo 2,31% a R$ 62,46. Petrobras também segue subindo, Eletrobras na mesma situação, e é isso que acabou sustentando aqui o Bovespa de não ter uma queda superior, porque ações do varejo seguem caindo muito. Você tem aqui, por exemplo, Via Varejo caindo mais de 4%, Magazine Luiza mais de 3%, até mesmo VEG aqui apresentando uma correção de mercado. De qualquer forma, nesse cenário de mercado indefinido, temos aqui a Vale subindo. Qual o motivo dessa subida? Disparada do minério de ferro na China, com esperanças de estímulo e temores de interrupção da oferta. Minério de ferro ali, por exemplo, na Bolsa de Singapura, subiu 3,38% a $104,65. É sempre importante lembrar aqui dentro do gráfico de preços do minério de ferro que uma região de preços inferior a $86, que seria esse fundo, onde Vale já estava negociando a R$60, isso poderia acarretar uma suspensão na oferta de minério de ferro. Por quê? Porque esse valor de $86 é um valor muito próximo do custo de produção do minério de ferro, o custo por tonelada. A Vale pratica um preço de custo atualmente próximo de $55, mas ela é uma empresa que tem um custo de extração muito baixo. Você vai encontrar empresas com custo bem maior do que esse, de tal modo que não seria nada razoável o minério de ferro cair muito abaixo de $80, sob pena de haver sim um choque de oferta, uma falta de fornecimento do minério de ferro, e isso faria novamente o preço disparar, e esse foi um dos motivos que fizeram ele disparar na presente data. De qualquer forma, a crise imobiliária na China ainda segue vigente, então isso desfavorece a demanda por minério de ferro, por isso que ele segue ali oscilando no curto prazo. Por isso, dificilmente você verá Vale, mesmo com um grande programa de recompra de ações, disparar no curto prazo. É uma ação que você eventualmente compra para carregar aí, pelo menos até o ano que vem, fazendo monitoramento dos seus resultados trimestrais. Sobre o Ibovespa, é importante lembrar aqui que ele acabou tendo uma queda nos últimos dias, principalmente nesse mês de agosto, que foi marcado quase que exclusivamente por queda. Se você pegar esse topo aqui de 122 mil pontos e puxar aqui até a presente cotação, teve ali uma queda de mais de 5%. Foram 11 quedas em 11 pregões consecutivos. Isso gerou um certo temor no mercado financeiro brasileiro. Acontece que a queda acumulada total foi de apenas 5%, quase 6%. Isso é bastante razoável considerando o cenário brasileiro. Há momentos da nossa história em que em apenas um dia você tem uma queda de 5%. Fora os eventos de cisne negro, como por exemplo a pandemia, em que você teve quedas ali diárias de 10 a 15%. Gerando circuit breakers. Portanto, não se assuste com esses movimentos. E por que esses movimentos ocorreram? Porque se você pegar aqui o fluxo de capital estrangeiro na B3 do dia 1º de agosto de 2023 em todos os pregões seguintes, você irá perceber que houve apenas saída de capital estrangeiro, muita saída. Só houve entrada aqui no dia 14, mas foi bem pequena, e já no dia 15, mais uma grande saída. Não há Ibovespa que se sustente com tal egresso de capital estrangeiro. Então isso aqui é o quê? Especulação do investidor estrangeiro. Não que tenha mudado os fundamentos das suas empresas. Mudaram. Isso você vai olhar internamente nos balanços das suas empresas. E nesse sentido, o Campos Neto reforçou que o ritmo de queda na Selic deve se manter em 0,5% já na próxima reunião. Ele citou ali em entrevista que a divergência interna entre diretores do Banco Central acabou se findando, de tal modo que esse 0,5% se tornou praticamente um consenso dentro do Banco Central. Então pode esperar sim 0,5% de queda na próxima reunião do Copom, que ocorrerá ali entre os dias 19 e 20, com o dia 20 definindo-se a taxa Selic. Então cairá de 13,25% para 12,75% ao ano. Se esse ritmo continuar até o fim do ano, teremos mais um ponto percentual de queda, além desse 0,5% já projetado pelo Roberto Campos Neto, de tal modo que poderíamos ter o ano de 2023 com uma taxa Selic de 11,75% ou até 12%.
mais ou menos o que o mercado esperava. De qualquer forma, isso significa que o Bovespa terá um rally novamente? Não significa. Porquanto, olhando-se aqui para a curva de juros da Anbima, o mercado já espera uma Selic, um juro praticado no Brasil, de 11,3, 11,4. Então, a Selic teria que cair abaixo de 11% para ter um novo rally aqui no Ibovespa. Portanto, não fique com grandes expectativas. Ainda assim, para quem estava esperando uma oportunidade para aportar, já que muitas das carteiras estariam com ações acima do seu preço teto, a oportunidade está aí à sua frente para ir fazendo ajustes na sua carteira. E ainda tratando aqui do tema de juros na economia brasileira, executivos da Caixa Econômica disseram que os saques que vêm ocorrendo na poupança arriscam comprometer o ritmo do crédito imobiliário aqui no país. E nós sabemos como o projeto Minha Casa Minha Vida está a todo vapor nesse governo e a Caixa precisa muito da poupança para promover a expansão do crédito imobiliário, porque é justamente a poupança que promove uma captação muito barata para a Caixa Econômica, promovendo ali uma possibilidade de conceder crédito a um baixo custo. E essa é a grande função da poupança, ela não tem menos risco do que um CDB da Caixa Econômica, ou uma LCI ou uma LCA da Caixa Econômica. LCI seria o mais adequado. Por quê? Porque é o mesmo banco com a mesma garantia do FGC. Não faz o menor sentido você ter dinheiro na poupança. A poupança é só um instrumento criado para tornar o crédito imobiliário mais barato e promover a sua expansão. A partir do momento que você entende isso, você não empresta mais dinheiro para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil a um custo de 6,17% ao ano, quando você consegue ganhar 10, 11, 12% ao ano no mesmo banco com o mesmo risco, com a mesma garantia do FGC. Então não incorra nessa burrice. Na análise de investimento, nós olhamos para risco, liquidez e rentabilidade. Poupança não tem liquidez plena, porque tem ali o aniversário. Em termos de risco, a LCI da Caixa tem o mesmo risco da poupança, ou um CDB da Caixa tem o mesmo risco da poupança. E em termos de rentabilidade, o que supera, obviamente, um CDB da Caixa Econômica. Portanto, não cometa esse erro de deixar o dinheiro na poupança quando você tem instrumentos alternativos do próprio banco com o mesmo nível de segurança. E prosseguindo aqui com o Santander, o banco conseguiu uma medida liminar, uma decisão provisória, lá no STF pelo ministro Dias Toffoli, para não recolher imediatamente PIS sobre a receita operacional bruta das suas atividades financeiras. O que está acontecendo na prática? Nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, o Santander perdeu um processo em que o STF passou a considerar devido PIS e COFINS sobre receitas brutas operacionais de instituições financeiras, atingindo em bilhões de reais o Santander. E nós sabemos também que a própria Luiz Barsi acabou declarando que venderá metade da sua posição em Santander porque o Banco Santander não realizou provisões para algo que já está completamente certo. Já houve decisão do Supremo numa contabilidade que ela chamou de seletiva, de acordo com a conveniência da gestão do Banco Santander. Só que o Santander acabou não fazendo essa provisão porque ele está discutindo ainda questões processuais. E nesse sentido, o Santander conseguiu judicialmente, junto ao ministro Dias Toffoli, a suspensão temporária da cobrança do PIS sobre suas receitas brutas operacionais. O impacto no Santander pode superar 4,2 bi, deve chegar a 5 bilhões. Então o banco está tentando protelar o máximo possível. Em questão de mérito, quase impossível haver aqui uma reversão. O mérito é a questão de fundo julgada. No final das contas, é isso que o Santander vai conseguir na prática. Mera procrastinação desse débito junto à Receita Federal, junto à União. E por que o Santander conseguiu essa liminar? Porque ainda ele está discutindo e a Receita já poderia iniciar processo de cobrança retroativa desses valores que são bilionários. Então, até que ocorra ali o trânsito em julgado, provavelmente Santander ficará isento dessa cobrança. Mas, de novo, é apenas uma procrastinação. Veja que essa liminar não está fazendo preço de forma positiva no Banco Santander, porque o mercado já sabe que esse é um débito devido e que essa medida não vai reverter esse débito bilionário, por isso que Santander cai hoje. No ano, Santander já acumula uma queda de 6,62%. Ibovespa, por sua vez, sobe aqui pelo menos 10% no corrente ano. Então haveria aqui uma suposta assimetria de mercado, contudo nós sabemos que essa queda de Santander não é justificada. Mantenho uma posição na minha carteira, mas fico com bastante cautela. Veja que o banco atualmente está negociando a uma relação preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que é raro de acontecer com o Santander, porque o seu ROI caiu consideravelmente. O retorno on equity, o retorno sobre patrimônio líquido, caiu consideravelmente, estando atualmente aqui a 8%, que é um ROI muito baixo para uma instituição financeira. Além de você fazer essa leitura conjunta do PVP com o ROI, você precisa olhar o ROI em conjunto com o custo de capital próprio da companhia, ou seja,
qual o retorno exigido pelos acionistas, pelos sócios, para colocar dinheiro na empresa. Uma forma de você eventualmente analisar esse retorno é o dividend yield, mas é muito fraco você só olhar através do dividend yield. Se você olhar para dividend yield médio do Santander, você poderia chegar aqui a um retorno exigido pelos acionistas próximo de 8%, 8,3%. Poderia ser razoável nesse sentido. Então, só por esse motivo, se você exigir pelo menos 8,3% em Santander, na condição de sócio, com esse ROI de 8, você consegue perceber que o ROI ficou baixo demais. E é por isso que o banco negocia abaixo do valor patrimonial. Não existe almoço grátis em economia. Os múltiplos refletem as informações atuais do mercado e as expectativas que o mercado tem frente aos balanços de uma companhia. Só que o detalhe é, o mercado ele acaba realizando preço com base em expectativas de acordo com a situação atual e ele acaba perpetuando a situação atual. Então, se hoje o Santander está ruim, o mercado reflete no preço a situação ruim de hoje e ainda perpetua essa situação ruim para próximos balanços. Nós sabemos que nesse ano o Santander ainda continuará com balanços ruins, mas muitos acreditam numa recuperação do banco. O próprio banco já projetou uma recuperação para 2024, só que isso dificilmente fica no preço. Por isso que investir com visão de longo prazo, você tem maiores chances de vencer. Porque no longo prazo, ninguém consegue de fato refletir no preço todas as informações disponíveis e todas as expectativas disponíveis frente aos players do mercado. E é por isso que investir pensando exclusivamente em curto prazo, você tem grandes chances de errar. Porque basicamente você está lutando ali contra os grandes formadores de preços, que são os investidores institucionais, os grandes investidores, e aí é muito difícil você tentar ir contra esses grandes players no curto prazo. Por isso, invista com visão de longo prazo. Coloque as chances ao seu favor. E por fim, a respeito da tributação dos dividendos, uma pesquisa mostrou que a maioria dos deputados apoia ali o fim da isenção do imposto de renda sobre dividendos, que é algo que existe desde 1996 e agora o governo está lutando muito para colocar isso em prática, extinguir essa isenção, porque, de acordo com o novo arcabouço fiscal do governo, ele tem metas de aumento de arrecadação e para fazer isso, ele precisaria, como uma das medidas, acabar com a isenção de imposto de renda nos dividendos que acabam sendo pagos pelas empresas. Nós sabemos que essa não é uma intenção do governo atual apenas, o governo passado também tinha essa intenção. Acontece que, no governo passado, a medida acabou não prosseguindo. Houve ali até uma aprovação junto à Câmara dos Deputados, mas o projeto não avançou no Senado. Atualmente, o Congresso Nacional é favorável, em sua maioria, ao fim da isenção de IR sobre dividendos. 62% são a favor do fim dessa isenção e 57% de todo mundo ouvido é favorável desde que haja redução de alíquotas do imposto pago pelas empresas, o que seria o mínimo. Agora, a grande divergência ali quanto à extinção do juros sobre capital próprio, que é outra medida visada pelo governo. A maioria ali também é a favor do fim da isenção de tributação sobre fundos exclusivos. Fundos exclusivos são aqueles fundos que investidores profissionais podem abrir a fim de operarem livremente com seu capital e não pagarem nenhum imposto de renda, salvo se realizarem resgate das cotas. Só que eles não fazem isso na prática, deixam ali o capital dentro do fundo por tempo indefinido, e aí eles acabam perpetuando essa isenção. E aí o Congresso Nacional está visando também o fim dessa isenção, que na verdade é uma procrastinação do imposto, porque com o resgate da cota, você tem o fato gerador. Mas enfim, essa é a intenção do governo atual, de tal modo que, por mais que eu entenda como bastante dificultosa a tributação dos dividendos no Brasil, atualmente está se formando um consenso a favor dessa medida, e isso é um pouco preocupante para o investidor que investe pensando na estratégia de dividendos, porque isso ainda não fez preço no mercado financeiro, então teremos sim volatilidade, porque o mercado também é incapaz de saber se vai haver ali uma redução compensatória na alíquota de tributação junto às empresas, então não há como colocar essas informações no preço, mas o que podemos presumir é que em havendo essa tributação, teremos alguma volatilidade nas empresas pagadoras de dividendos e no mercado em geral, e que teremos sim uma grande redução de pagamento de dividendos pelas empresas, porque para não afastar investidores dessas empresas, por exemplo, uma Taesa, uma Transição Paulista ou qualquer outra empresa que costuma pagar altos dividendos, para não afastar esses investidores que acabam financiando suas operações, seja através de debêntures ou follow-ons, elas reduzirão os dividendos para não ficar tributando seus acionistas.
E aí o lucro retido integrará o patrimônio líquido e, racionalmente, deve ocasionar valorização da ação. Não no curto prazo, mas no longo prazo deve ocasionar valorização. De tal modo que sim, haverá impacto na estratégia de dividendos, haverá egresso de investidores para os fundos imobiliários, que já vem aumentando sua liquidez de forma exponencial. Esse gráfico demonstra muito bem como o número de investidores em fundos imobiliários tem crescido de forma exponencial e vem aumentando cada vez mais. A tributação dos dividendos das ações só aumentará esse movimento. Além de tudo, teremos investidores indo para os investimentos no exterior com mais aceleração, porque hoje está muito mais fácil investir no exterior do que no passado, em que mesmo com uma tributação de dividendos antes de 1996, ainda se conseguia manter os investidores domésticos. Agora, não há mais como isso acabar acontecendo, porque a limitação para você investir no exterior hoje é ínfima. Mesmo um pequeno investidor consegue realizar esse investimento. De qualquer forma, isso vai significar que as empresas brasileiras vão piorar? Não. Com a extinção do JCP, isso pode impactar os bancos, por exemplo, o ABC, que paga exclusivamente via JCP, mas o impacto pode não ser tão grande. Mas esse impacto será eventualmente compensado com redução da carga tributária nas empresas. O fato é que você não vai parar de investir em empresas, mas você não receberá os mesmos dividendos. E aí, eventualmente, você pode acabar redirecionando essas alocações dentro da renda variável, a depender de como as empresas vão se posicionar nesse momento. De qualquer forma, o dado que você tem hoje é: a maioria do Congresso é a favor. Esteja ciente disso e já vá colocando isso um pouquinho nos seus preços tetos. Vá reduzindo um pouco o preço teto para ter mais margem de segurança na compra dos seus ativos, porque esse aqui é um risco que, como eu disse, ainda não está no preço. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a mais de 70 aulas exclusivas. Além de ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim, no quadro Analisando Carteiras, temos aqui a nossa playlist, já são 4 vídeos, soltei mais um recentemente. Você também tem acesso aqui aos movimentos que faço as minhas carteiras, fiz um recente movimento em Petrobras. Está tudo na área de membros associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo o que você espera para Santander em 2024. Permanece com as ações? E em relação à tributação dos dividendos, qual a sua visão a respeito dessa medida? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!